Sabe aquela fase em que dá vontade de tacar fogo no carro do marido? De falar mal dele pra todo mundo e de se vingar só pra ele ver o quanto é bom que ele fez? Essa é a fase da raiva. De quem foi abandonado no casamento e agora está passando pelo deserto da separação. E é justamente este o tema do vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Esse já é o segundo vídeo das fases emocionais do deserto. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar o card aqui para você e não deixe de assistir, é muito importante. As fases emocionais são comportamentos quase que padrões que a pessoa que foi abandonada no casamento ela passa. Quando eu digo abandonada, eu me refiro à pessoa que diz não querer a separação, que diz querer a reconciliação, enquanto a outra quer distância. Essa condição de abandono na separação leva a pessoa a alguns comportamentos emocionais que se repetem e se tornam previsíveis. A primeira fase é a da negação, o qual já explicamos detalhes relevantes em outro vídeo. A fase seguinte é a da raiva e normalmente a próxima seria a da depressão. Mas desde já eu adianto que as fases da raiva, depressão e negociação, elas podem alternar de pessoa para pessoa. O mais comum é a fase da raiva ser a segunda fase. E a fase da raiva pode ser uma consequência natural da frustração ocasionada na fase da negação. Explico. Após a pessoa abandonada perceber que o outro não vai voltar, mesmo depois de usar todas as cartas na manga, insistir, implorar, ameaçar, a revolta e a indignação dão origem a uma nova fase, a fase da raiva. E essa é a fase mais explorada nas teledramaturgias no mundo inteiro. Inconsciente, a pessoa abandonada começa a elaborar projetos para alcançar alguns objetivos específicos, sendo eles chamar a atenção do marido que foi embora, se vingar de toda a dor e sofrimento que passou, elevar a autoestima por meio da depreciação do outro. Calma, que eu vou lhe explicar cada um desses objetivos. Vamos começar pelo chamar a atenção. Partindo do pressuposto de que são uma só carne, é óbvio que você é dependente emocional do seu marido e que tudo que ele pensa, sente ou faz te importa e muito. Porém, as últimas atitudes dele têm sido tão somente de te desprezar. Justamente no momento em que você está mais vulnerável emocionalmente. E por isso, faz tanto sentido você tentar chamar a atenção dele. Pois você quer ter a reação dele ao que você está passando. Nem que seja para ele te xingar, te desprezar ou te ofender. Você já tentou conversar com ele na fase anterior e não deu certo. Agora o que lhe resta é implicar, provocar, se fazer ser notada, nem que seja pela força do ódio. Mas você acha isso feio, não acha? Você não concorda com isso. Mas isso é o seu consciente que acha. Já o seu inconsciente, ele não se importa em fazer guerra com seu esposo, porque o seu inconsciente deseja é ser correspondido. São coisas aparentemente pequenas, são detalhes. Por exemplo, coisas e objetos
que ele tem apreço, que você tão somente decide jogar fora acidentalmente. Falar para os filhos, amigos, parentes o que ele tem feito. Não para denegrir, não. Só para desabafar mesmo. Lembrá-lo constantemente de dívidas, problemas, outras demandas, só para ter nem que seja 20 minutinhos de discussão. Você não muda, você estragou o meu dia, eu te odeio, eu não volto para você nem amarrado. Parece que ouvir essas coisas são seus novos objetivos de vida. É lamentável isso, não é? Olhando por este lado, é óbvio que o seu inconsciente, ele discorda de mim. Ele vai dizer para você que você fez tudo isto porque tinha motivos justos. Claro que tinha. Você nunca se importou com as ferramentas dele. E de repente, elas ocupam espaço demais na garagem. Você nunca queimou uma roupa ao passar. De repente você sapecou a camisa de futebol de 20 anos atrás do time preferido dele. Como dizia o Kiko, que coisa, não? E para pontuar algo muito comum nessa questão de chamar atenção, nós temos também o divórcio. Sim, muitos usam o divórcio para chamar atenção. Principalmente se o marido disser em algum momento que ele não quer se separar, ou melhor, se divorciar. E além de querer chamar a atenção, o divórcio é muito utilizado no segundo objetivo, se vingar. A vingança é um objetivo estranho, pois você pode ser uma Rutinha, lembra da Rutinha e da Raquel? Ou uma Nazaré, facilmente. Lembra dessas vilãs? O divórcio é uma arma utilizada nessa fase para ferir o ego, para trazer prejuízo financeiro, para atingir a honra. Literalmente uma forma de se vingar. E só para deixar claro, não sou contra o divórcio em determinadas circunstâncias. Creio, inclusive, ser necessário em muitos casos para a restauração. Mas eu não concordo do divórcio como uma arma. Afinal, não é assim que Deus age. Além do divórcio, outra arma utilizada para se vingar é a língua. Isso mesmo. A pessoa abandonada, ela usa a língua para denegrir, para falar mal, para difamar o cônjuge que foi embora. Ah, Diego, mas eu só disse a verdade. Eu concordo. E que bom que você disse a verdade. Mas qual verdade? Você disse tudo que ele fez. Mas você disse tudo o que você fazia? Você falou sobre as discussões, brigas, mas falou das ofensas que você fazia a ele? Você falou dos absurdos que ele tem feito nos últimos dias, mas você já disse a quantas pessoas você tem exposto às intimidades do seu marido? Esse é o ponto. A sua preocupação inconsciente neste momento não é dizer a verdade. Seu objetivo é fazer com que ele seja visto como vilão pelas outras pessoas. Que a credibilidade dele e a moral dele seja destruída. E de bônus, ao fazer isso com o seu marido, você sai como vítima. O que nos leva ao terceiro objetivo da raiva. Elevar a autoestima depreciando o seu marido. Isso mesmo. Ao contar uma história que te envolve, naturalmente nós precisamos distribuir os papéis. Seu marido, o vilão, obviamente. E com uma história que destaca que ele enganou a todos, inclusive o ouvinte do momento. Eu nunca
esperei por isso. Ele sempre disse que era contra a separação. Ninguém imaginava isto vindo dele. Literalmente. Um vilão que fez a todos de trouxa. Só que, além do vilão, precisamos de outros personagens. O vilão sempre tem o seu comparsa. E esse é um papel perfeito para a sogra, para o cunhado, para a amante, algum amigo que lhe encobria em tudo. E por fim, precisamos de protagonista. Alguém que seja vítima. A mocinha indefesa que foi injustiçada pelo vilão. Para quem daremos esse papel? A depreciação de uma pessoa para elevar nossa autoestima é um comportamento, muito antigo. Um pecado muito comum na Bíblia, inclusive. Caim matou Abel porque se sentiu depreciado por Deus. Saul tentava matar Davi para depreciá-lo diante do povo. Acabe desejou matar Nabote para se elevar sua autoestima e obter uma bela vinha. Esse não é um pecado novo. E é uma grande armadilha para quem está no deserto. Principalmente na fase da raiva. Ei, mas você não precisa desses artifícios, da raiva, para se reerguer. Entenda que você não precisa buscar por vingança por tudo que seu marido fez. Deus trará vingança se ele rejeitar a misericórdia e não se arrepender disso tudo. Entenda que quando você fala mal de seu marido, você está falando mal de si mesma. Vocês são uma só carne. E falar mal de alguém que dormia ao seu lado não reforça a imagem de alguém que seja tão vítima assim. Entenda que a partir do momento que o seu marido traiu, mentiu, foi embora e você foi-lhe concedido uma cadeira de vítima, Deus será um justo juiz. Ao você optar pela vingança, você perde essa cadeira e ganha uma idêntica ao do seu esposo. Se não for uma cadeira, pior ainda. Entenda que você deseja a restauração do seu casamento e que cada vez que você denigre seu esposo, prejudica ele e o difama, você está só dificultando o seu caminho de volta. Deus ama você. E o pecado de seu marido é algo que Cristo almeja muito perdoar. E a sua raiva pode atrapalhar isso. E não te ajudará em nada. Prova disso é que ao sair da raiva, vem a fase da depressão. Que é justamente a próxima fase que nós estudaremos. Mas vamos terminar o vídeo numa vibe boa? Faz o seguinte, coloca nos comentários quais os absurdos que você fez durante a fase da raiva. Sorria disto que passou e liste como uma das coisas que você terá que pedir perdão ao seu marido no futuro. E eu quero saber se a sua lista de coisas na fase da raiva supera o que eu já vi por aqui. Por exemplo, botar fogo no carro do marido. Jogar as roupas fora. Preparar uma refeição para ele com laxante. Levar uma caixa de som na porta da empresa que ele trabalha e contar tudo o que está acontecendo para todos ouvirem. Passar pó de mico na roupa de trabalho. Eita. Minha intenção seria você sair dessa fase e entrar na fase da depressão com menos pesar. Mas agora eu me preocupei de estar dando ideias para você. Não deixe de curtir o vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Estamos chegando a 100 mil inscritos e você não pode ficar de fora. Que Deus te abençoe e eu espero encontrar você em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.